Fala, turma! Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso treinamento aqui sobre segurança reforçada. Como implementar o MFA no Azure e no Microsoft 365 para proteger os dados aí da nossa empresa. Então, sejam muito bem-vindos a esse treinamento. Então, primeira coisa que eu já quero falar para vocês, possa ser que hoje, pô, mas para que eu quero saber desse tema? Se hoje eu não trabalho com essa segurança, hoje eu não trabalho às vezes nem com o Azure, nem com o Microsoft 365, para que saber isso? Porque isso aqui vai ser extremamente importante, porque se você não mexe com isso hoje, muito em breve você vai mexer, porque isso é uma tendência. A implementação de MFA, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas isso é uma tendência. Então, quanto mais você conhecer e dominar esse assunto, melhor vai ser para você, mais preparado você vai estar para as oportunidades que podem aparecer para a sua carreira. Né? Falando em oportunidade, isso que muita gente acaba deixando para trás e quando surge a oportunidade não está preparado. Então a ideia é sempre estar preparado para as oportunidades. Então a gente tem que antecipar e não esperar vir a oportunidade, não estou preparado, agora vou me preparar. Não, tem que ser o inverso. Estou preparado. Quando vier a oportunidade, eu agarro essa oportunidade. Então sempre fiquem atentos a isso, porque possa ser que aquela oportunidade apareceu no primeiro momento e só vai aparecer de novo depois de muito tempo. Então fiquem muito atentos a isso. Então aqui o nosso foco hoje é falar sobre o MFA, né? A importância do MFA dentro dos ambientes. Por que que é importante utilizar o MFA? O que que ele ajuda ali a proteger? Por que que hoje as empresas, principalmente quando a gente fala de acesso a recursos que estão fora da rede corporativa, por que as empresas estão indo para o MFA? Então a gente vai entender todos esses recursos, todos esses aspectos. Antes da gente começar com o conteúdo, bastante gente nova aí. Deixa eu só fazer uma pergunta antes para vocês. Quem hoje já trabalha em ambiente híbrido, que tem o ambiente local e a nuvem? Aí pode ser qualquer provedor, AWS, Azure, GCP, o próprio 365. Quem hoje já trabalha nesse cenário, coloca um eu aí no chat. Muito bom. Eu, muito legal. Tá? Para quem não trabalha ainda com ambiente híbrido, tem outras formas da gente habilitar o MFA, só que quando a gente trabalha em ambiente híbrido, principalmente com Azure, que é o nosso foco aqui dessa aula, eu já tenho esse MFA nativo. Então a gente vai entender como que habilita ele, mas é algo nativo. Eu não preciso fazer configurações adicionais para ativar esse MFA. Isso já é nativo. Agora, quando eu trabalho só com ambiente on-premises, aí tem soluções de terceiro que a gente pode habilitar para também ter o MFA. Mas hoje, a realidade na maioria das empresas é o ambiente híbrido. E as empresas que ainda não estão no ambiente híbrido, então quem não colocou eu aqui, acredito porque ainda trabalha num ambiente 100% on-premise, provavelmente a sua empresa ou já está pensando em ir para um ambiente híbrido em curto prazo ou a médio prazo, porque isso acaba sendo um movimento aí que toda empresa vai fazer por conta dos benefícios que a nuvem acaba trazendo para a gente. Uma delas é o MFA nativo, né? E isso que é legal, eu consigo pegar um recurso que é do Azure e eu consigo estender isso para o meu ambiente local. Então, essa é a vantagem, o poder do ambiente híbrido. É eu poder utilizar os recursos que a nuvem oferece também para o meu ambiente local. Então, por isso que as empresas estão indo para esse cenário. Porque hoje o que a gente tem de mais moderno quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de performance, quando a gente fala de recursos, administração, é o que está na nuvem. E por que não estender essas funcionalidades, esses recursos novos que a nuvem traz também para o ambiente on-premise? Então, isso faz muito sentido. Então, por isso que o movimento hoje das empresas é justamente trabalhar nesse cenário híbrido, ok? No nosso caso aqui, a gente vai falar um pouco do MFA. Primeiro aqui, se vocês notarem, eu coloquei MFA
no Azure e 365. Por quê? Muita gente acaba não sabendo disso, mas olha que interessante. A mesma base, a mesma solução de identidade que faz autenticação, autorização que o Azure utiliza, é a mesma que o Microsoft 365 também utiliza, que é o tenant do Microsoft Entra ID. Então, as duas soluções utilizam o Entra ID. A mesma base. Então, não é, eu tenho um Entra ID para o 365 e um Entra ID diferente para o Azure. Não. É o mesmo tenant que serve tanto o Azure quanto o Microsoft 365, como outras soluções que a gente tem da Microsoft em nuvem também. Então, o que eu faço de configuração para habilitar e configurar o MFA dentro do Azure, isso vai se estender também para o Microsoft 365. Legal? Então, aqui é a mesma configuração. Habilitei para o Azure, e isso, é claro, a gente consegue fazer algumas configurações. Eu posso automaticamente estender isso também para o meu Microsoft 365. Beleza? Antes da gente começar a entrar nessas configurações mais práticas lá dentro do portal do Azure, na verdade, no portal do Entra ID, vamos só entender o porquê que o MFA ele é importante. Que desafio que ele ajuda a gente a tentar resolver, desafios que a gente tem nos dias de hoje. Então, a gente tem aqui. Alguém já ouviu falar da técnica de ataque chamada de phishing? Quem já ouviu falar do phishing? Uma das técnicas mais utilizadas hoje, né, por quem quer roubar credenciais. É o phishing, né? Então esse é um grande perigo e o MFA ele ajuda a gente principalmente contra esse tipo de ataque. Mas como que funciona aqui o phishing? Então tem ali um hacker, alguém mal intencionado, ele, aqui, esse desenho, ele está ilustrando um e-mail, mas pode ser qualquer coisa. Hoje é muito comum a gente receber isso via SMS, via WhatsApp, então isso é muito comum hoje. Então aqui ele está ilustrando como se fosse um e-mail, mas é qualquer meio de comunicação. Então o usuário ali mal intencionado, ele envia um e-mail, uma mensagem para um usuário, e nessa mensagem tem ali um link. Então, o usuário vai lá e ele recebe a mensagem. Ele recebeu a mensagem, ele vai ter ali um texto, às vezes persuasivo, às vezes algo, uma promessa ali muito grande. Geralmente envolve muita coisa financeira, né? Então, muita gente ainda cai nisso, né? Pô, você ganhou tanto. Ah, é só clicar aqui para resgatar. Então, muita gente ainda cai nesse tipo de ataque. O pessoal, quando clica nesse link, ele é direcionado ali para um website que foi criado pelo hacker, foi criado ali pelo usuário mal intencionado. E o objetivo desse website é coletar as credenciais que o usuário vai inserir ali para acessar esse conteúdo aqui, achando que é um conteúdo. Com base nessa informação que o usuário coloca dentro desse site, isso é enviado para o hacker e com posse no usuário e a senha, ele consegue utilizar aquelas credenciais para acessar informações que eram restritas para aquele usuário. Então, basicamente, isso é o que a gente chama de um ataque phishing, tá? O grande problema que a gente tem hoje é que ainda a grande maioria do do processo que envolve autenticação ainda é em cima simplesmente de usuário e senha. Então, se eu trabalho num ambiente onde o acesso daquele usuário, ou às vezes um acesso administrativo, ele é feito apenas utilizando o usuário e senha, esse tipo de ataque ele vai ter ali praticamente 100% de sucesso. Porque se a única forma de aquele usuário se autenticar para acessar um recurso é um usuário e uma senha, essa técnica de phishing ela vai capturar o usuário e a senha. Então, pronto, o hacker já tem todas as informações para que ele possa seguir. Então, hoje, quando a gente fala de técnica de phishing, o usuário e senha é extremamente perigoso. É extremamente simples de cair nesse tipo de ataque. Tem muitas empresas hoje, inclusive o próprio Microsoft 365, ele tem uma solução para fazer esse tipo de teste. Tem muita empresa hoje que faz testes periódicos, né? Primeiro, elabora ali uma cartilha, explica o que é o phishing, o perigo, tal, tal, tal. Depois que orienta e
dar ali uma parte educacional para os usuários. De tempo em tempo, essa empresa faz teste, enviando um e-mail com característica de phishing. Quando o usuário clica nesse e-mail, é explicado que aquilo era um phishing e ele é obrigado a fazer um treinamento para que ele não caia mais nesse tipo de ataque. Então, isso é muito comum hoje dentro das empresas. Por quê? Diferente do que muita gente acaba achando, hoje a quantidade de ataques phishing para empresas corporativas é muito grande. Então tem muita gente que acha, não, mas essa técnica de phishing é mais utilizada para quem tem e-mail público, SMS, não, mas isso também é utilizado muito dentro da própria empresa, né? Saiu um estudo recente que a gente nunca teve um percentual tão grande de vazamento de informação acontecendo dentro da própria empresa. Então, da empresa para fora. Então, ou seja, o hacker, o usuário ali mal intencionado, ele não precisa nem mais invadir a rede, porque o vazamento de informação sai de dentro para fora e o phishing está muito envolvido nessa questão, nessa tecnologia, nesse tipo de ataque. Aqui, né, como que a gente pode utilizar o MFA para o MFA aqui falando, não falando só do Azure, da nuvem, mas falando no MFA como um todo, como que ele ajuda a gente a se proteger contra esse tipo de ataque phishing? Então, o MFA, para quem não conhece, nada mais, nada menos é do que eu, além de ter a senha, eu vou solicitar um outro fator para autenticar aquele usuário. Então, a gente tem muito hoje, né, quando a gente fala desse processo de autenticação, MFA, a gente tem muito um conceito que a gente fala algo que o usuário conhece, que seria a senha. Algo que o usuário tem, o que o usuário tem, aí, onde entra o MFA. Então, é um celular onde ele vai receber ali um token, onde ele vai receber um código para que ele possa inserir no segundo fator de autenticação. Esse segunda etapa pode ser, por exemplo, um aplicativo de autenticação. A Microsoft tem o próprio aplicativo de autenticação. Então, é algo que o usuário tem. Geralmente é o celular ou um token físico mesmo. E a gente tem, por último, que aí a gente aumenta ainda mais o nível de segurança, né? Que seria aqui, por exemplo, essa terceira etapa, algo que é do usuário. Então, uma senha, a biometria, uma senha não, né? A impressão digital, uma biometria. Então, algo que é do usuário, é característica daquele usuário. E a gente tem um recurso, eu vou falar um pouquinho dele no final da aula, que hoje é o que a gente tem de mais seguro, que é o que a gente chama de passwordless, né? Que seria uma autenticação sem password, uma autenticação utilizando certificado digital sendo armazenado dentro do TPM da máquina ou do próprio dispositivo. Então, a forma mais segura que a gente tem, né? A gente fala que o passwordless, ele é livre de phishing. Por quê? Isso aqui é importante. Quando eu falo aqui da técnica de phishing, o usuário envia a informação com uma URL, o hacker envia uma solicitação com uma URL, a vítima clica nessa URL, coloca o usuário e senha e o hacker tem posse dessa informação. Quando eu habilito nesse cenário aqui o multifator de autenticação, vai entrar o que eu tenho, que seria ali um dispositivo, um token físico. Só que o que acontece? Esse tipo de proteção ajuda muito, vai ajudar muito mesmo. Então, assim, vai levar o nível de segurança. Quando eu penso ali apenas em senha, um usuário e senha, vai levar o meu nível de autenticação para um nível maior de segurança para o meu ambiente. Mas ele não é o que a gente fala de livre a phishing. Por quê? Quando eu entro aqui nesse cenário, então o usuário habilitei o MFA. Ele vai lá, coloca o usuário e senha, colocou o usuário e senha, ele vai falar, ó, agora você precisa de um outro fator de autenticação. Aí esse outro fator pode ser um SMS, pode ser o aplicativo, por exemplo, da própria Microsoft, que vai gerar números aleatórios para você inserir como parte da autenticação. Só que por que isso aqui a gente fala que ele não é livre de phishing? Porque nesse caso, o usuário, o hacker, o usuário ali mal intencionado, ele pode se utilizar de uma outra metodologia de ataque que a gente chama de engenharia social, né? Então, como funciona, por exemplo?
Cara, com certeza, não vou nem falar provavelmente, isso hoje já é certeza que vocês já receberam esse tipo de tentativa. Alguém ligar no celular, mandar uma mensagem se passando ali por uma empresa. É, o ramo financeiro tem muito isso, né? Mas basicamente o que seria? Então, o hacker, nesse cenário, ele vai receber ali o usuário e senha, ele vai ter posse ao usuário e senha. Só que ele não vai ter o multifator de autenticação. Então, aqui, para ele conseguir sucesso nesse tipo de ataque, ele vai precisar do código que foi gerado ali no aplicativo, enviado por SMS também. Aqui entra essa questão da engenharia social. Então, é o hacker entrando em contato, se passando por uma empresa, se passando por um banco, seja lá o que for, e falando, cara, ó, você ganhou não sei o que aqui, tal, 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 só que eu preciso, foi gerado um código aí para você, eu preciso desse código. Então, isso é o que a gente chama de engenharia social. O usuário passa esse código para o hacker, agora ele tem acesso a tudo. Usuário, senha e o código multifator de autenticação para que ele consiga fazer uma autenticação bem sucedida ali. Então, esse tipo de solução, o MFA, ele é muito mais seguro, é claro, do que só a senha, só que ainda existem formas, através de engenharia social, de eu conseguir burlar isso, tá? Por isso que a gente fala que o passwordless, que é algo que eu tenho no device e criptografado, não é algo que o usuário tem acesso para ele enviar se ele for receber ali um ataque utilizando engenharia social. Então, ele não consegue enviar. Então, quando a gente fala do passwordless, esse sim é um recurso que a gente fala que é livre de phishing. Mesmo tentando fazer engenharia, é, fazer a lei de engenharia social, ele não vai conseguir porque, cara, é um negócio que está no hardware, é um certificado que fica dentro do hardware. Então, isso aqui é muito complicado. Então, isso aqui, basicamente, como funciona ali essa parte de MFA. Primeira parte, usuário e senha. Depois eu recebo ali um código, posso enviar esse código. Para eu liberar esse código, eu tenho às vezes que colocar a biometria, a minha impressão digital e tudo mais. Então, acontece aqui o processo de autenticação. Senha, multifator de autenticação, garante que o acesso está seguro, liberado. Então, isso aqui, é claro, é muito mais seguro do que simplesmente a senha, mas não é ainda o melhor dos mundos. Quando a gente fala do ambiente Microsoft, isso aqui, cara, isso aqui é muito legal mesmo. Assim, isso leva a gente para um nível de segurança com MFA muito grande. Por quê? Quando eu trabalho com o Azure e com o Entra ID, a gente tem um recurso. Isso, para eu acessar esse recurso, eu preciso da licença P1, pelo menos, que é um recurso que a gente chama de Conditional Access, né? Um acesso condicional. Então, o que acontece? Eu posso criar várias políticas dentro do Azure, onde essas políticas eu tenho várias condições para fazer com que um acesso seja liberado ou negado. Então, por exemplo, eu posso aqui, por exemplo, criar uma regra de acesso condicional baseada em localização, por exemplo. Então, isso aqui é muito comum, muitas empresas utilizam esse tipo de regra. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia falar para o meu acesso condicional, ó. Quando o acesso do usuário vier da nossa rede corporativa, eu entendo que a nossa rede corporativa é uma rede segura, você vai só usuário e senha e vai liberar aqui o acesso para que o usuário acesse essa aplicação que está na cloud ou que está no próprio ambiente on-premises, enfim. Então, está numa localização segura, que é a nossa rede local, usuário e senha permite. Agora, quando esse usuário tiver, por exemplo, tentando acessar essa aplicação de um parceiro, ele não está dentro da minha rede corporativa, mas ele está numa rede de um parceiro, uma rede ali de um cliente da empresa. Então, quando ele tiver nessa característica e for acessar a aplicação, pede o multifator de autenticação. Ele vai ter que ir lá, colocar o usuário e senha, vai receber um código SMS aplicativo, colocar essa segunda parte da autenticação para conseguir acessar essa aplicação. Só no cenário onde ele não está na rede corporativa dele, quando ele está numa rede de um cliente, de um parceiro. E eu posso criar uma terceira regra falando, ó, quando ele vier de uma rede que não seja a minha rede local e não seja a rede de um parceiro, bloqueie o acesso. Ele não pode acessar aqui essa aplicação.
Então, são algumas coisas que a gente consegue fazer, por exemplo, através do Conditional Access. Eu consigo criar várias regras com vários cenários e, de acordo com aquele cenário, eu libero, eu peço MFA, eu bloqueio o acesso. Então, isso traz uma segurança muito maior para a gente com o MFA, porque o MFA sozinho, a gente viu que eu posso sofrer ali um tipo de ataque de engenharia social. Só que quando eu coloco o MFA dentro de políticas específicas, eu consigo me proteger ainda mais. Então, pô, se eu estou fazendo um acesso através de uma rede de uma empresa que é parceira, uma empresa conhecida, e eu estou pedindo o MFA, então vai ser difícil alguém mal intencionado, apesar, é claro que sempre pode acontecer, mas alguém mal intencionado dentro da própria empresa capturar essa informação aqui através de um phishing, por exemplo, e fazer a engenharia social. Então, eu trago uma segurança maior. Ah, agora, quando vier o acesso de uma rede desconhecida, aí eu posso ter problema com o phishing e a engenharia social. Então, nesse caso, eu bloqueio o acesso. O usuário não consegue acessar e conectar na aplicação. Então, esse tipo de solução, esse tipo de política que o Conditional Access oferece para a gente, ele pega o multifator de autenticação, que já é uma segurança adicional que eu tenho ali dentro de um processo de autenticação e autorização, e ele eleva isso para um nível de segurança ainda maior, onde eu posso trabalhar com essas políticas, falando que, beleza, eu só vou solicitar o multifator de autenticação quando vier de uma rede conhecida. Se vier de uma rede totalmente desconhecida, vier da internet, bloqueio o acesso. Então, eu consigo me proteger utilizando essas políticas. Porque se eu tenho simplesmente o MFA sem uma política por trás, cara, esse acesso pode estar sendo feito através da internet. Alguém pode capturar essas informações com o phishing e depois fazer a engenharia social. Então, o acesso condicional ele acaba levando ali a gente para um novo nível ali de segurança, né? O Entra ID, com todas as soluções e recursos que ele oferece, é desenhado no que a gente chama de Zero Trust, né? Então, cara, é um nível de confiança ali maior, com um monte de tecnologias, um monte de políticas, um monte de iniciativas por trás para garantir a segurança. E ele é munido de várias ferramentas e várias soluções para trazer essa segurança para a gente. Uma delas, por exemplo, é esse Conditional Access, ok? Esse acesso condicional. Agora, deixa eu parar esse compartilhamento aqui e vamos para o portal para a gente ver um pouquinho dessa configuração. Ué, cadê o meu portal? Tá aqui. Beleza. Então aqui está o meu portalzinho do Entra Admin Center, tá? Então o Entra Admin Center, ele é uma solução para centralizar tudo que é relacionado à identidade. Então ele pega todos os recursos que eu tenho dentro do Entra ID e ele coloca dentro de um portal para fazer uma gestão centralizada de tudo que é relacionado à parte de identidade, tá? E se a gente navegar aqui, por aqui em Protection, a gente tem aqui esse Conditional Access, né, que são essas políticas aqui de acesso condicional. Então, são políticas que tudo o que ela valida acontece antes mesmo do processo de autenticação. Então, ou seja, antes mesmo de liberar o acesso, autenticar o usuário, enviar o token para o usuário, com os acessos que o usuário pode ter, ele valida essas políticas para levar em consideração o que a gente configurou dentro de uma política. E quando a gente cria uma política nova, tá aqui Create Policy, vou dar aqui o nome, aula. Aqui embaixo, em garantir o acesso, né? O que o usuário tem que ter para ter esse acesso garantido, a gente tem aqui uma das configurações, que é o requerer, né? Aqui, obrigado trabalhar com multifator de autenticação. Então, lembra que eu falei para vocês, a vantagem de utilizar, né, quem já usa, já tem o Entra ID, já utiliza, e utilizar o MFA é que isso já é nativo. Eu já tenho o MFA dentro do Azure. Então, isso é nativo, eu não preciso configurar a MFA, não preciso fazer nada. Basta eu falar
quais recursos e quais usuários vão ter o multifator de autenticação. Quando eu habilito o multifator de autenticação para um usuário, e esse usuário ele vai fazer o logon pela primeira vez utilizando o multifator de autenticação, esse usuário ele vai ser levado para um portal onde ele vai escolher como que ele vai querer receber esse segundo fator de autenticação. Se vai ser um SMS, se vai ser uma ligação, se vai ser através do aplicativo de autenticação da Microsoft. Então, o próprio usuário dentro do portal, ele escolhe como isso vai ser feito. E a gente, como administrador, a gente consegue também controlar isso. Então, eu consigo, por exemplo, falar, não, a única forma de trabalhar com multifator de autenticação vai ser através do aplicativo da Microsoft. Eu não quero que o usuário receba um SMS e nenhuma ligação. Eu quero que tudo seja feito através do aplicativo. Então a gente consegue definir isso também, tá? Mas eu não preciso habilitar servidor de MFA, não preciso fazer nada disso, porque isso já é nativo dentro do Microsoft Entra ID. Então já é um serviço que quem tem a licença P1 já pode utilizar aqui esse multifator de autenticação. E esse multifator de autenticação, isso que é interessante, né? Como eu comentei com vocês no começo da aula, do ambiente híbrido, o poder de eu utilizar os recursos que eu tenho dentro da nuvem e estender isso para o meu ambiente on-premise, é que a partir do momento que eu tenho um ambiente híbrido, eu tenho ali a sincronização do meu Active Directory com o Microsoft Entra ID. Então, os meus usuários sendo sincronizados aqui para a nuvem. Como o usuário está na nuvem e esse é um recurso da nuvem, o usuário é o mesmo, ele só é sincronizado, ele não é duplicado, criado um novo usuário, não, o usuário é o mesmo, ele só está sendo sincronizado para a nuvem. Como esse usuário está sendo sincronizado para a nuvem, eu vou conseguir utilizar esse benefício do MFA também para o usuário que está autenticando dentro do ambiente on-premises. Então, o usuário está lá com o usuário dele on-premise, se autenticando para acessar um recurso que está na nuvem, seja o e-mail que está no 365, o Teams, seja lá o que for, eu vou conseguir utilizar o poder do acesso condicional para falar para ele que para ele acessar esse recurso ele tem que ter o multifator de autenticação, por exemplo, é obrigado, tá? Então isso é muito comum hoje, né? Ah, o usuário ele vai acessar uma aplicação que está fora do ambiente corporativo, uma aplicação que está em nuvem, pede um multifator de autenticação se ele estiver acessando isso fora da empresa, se ele não tiver. Então, algo que muitas empresas fazem, por exemplo, é configurar. Ó, o usuário, quando ele estiver acessando o e-mail, quando ele estiver acessando o Teams, quando ele estiver acessando o SharePoint, e ele estiver dentro da empresa, só o usuário e senha conecta. Agora, quando ele estiver acessando esses aplicativos fora da empresa, vamos pedir uma autenticação maior, vamos pedir um multifator de autenticação. Então, eu consigo trabalhar com isso, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui em condições, eu consigo, condições não, cadê? Aqui, Target. Target Resource, eu consigo especificar aplicações específicas. Então, pô, eu não quero que essa política atinja qualquer aplicação que o usuário vai utilizar. Eu quero aplicações que ele utiliza, aplicações que estão fora do meu ambiente corporativo, por exemplo. Então, posso vir aqui, selecionar aplicações, eu posso escolher aqui, ele já traz uma lista de aplicações padrões nativas nuvem, e eu posso selecionar com que essa política seja aplicada apenas para esse recurso específico. Então, aqui, por exemplo, eu quero que seja aplicado só para o Office 365. Então, eu seleciono essa aplicação, então estou criando uma regra que vai exigir um multifator de autenticação só quando essa aplicação for utilizada. No caso aqui, o 365. Aí aqui englobaria tudo, e-mail, SharePoint, OneDrive, Teams, tá? Então aqui eu estou criando uma condição em cima da aplicação. Então, em cima dessa aplicação, eu venho aqui e falo, não, quando o usuário for acessar essa aplicação, eu quero um multifator de autenticação. Ou eu posso ainda especificar, legal, tenho aqui a minha aplicação, só que essa aplicação ela pode ser acessada da minha rede interna e ela pode ser acessada através da internet. Então, eu posso ainda chegar aqui e falar, ó, não, é essa aplicação, só quando ela for utilizada, né? Aqui eu teria que configurar, mas aqui eu posso falar, ó, quando ela for utilizada de determinadas redes. Então, aqui eu posso configurar aqui várias redes. Então, eu posso falar, ó, pede o multifator de autenticação quando vier de uma rede que não é confiável. Então, aqui é aquele cenário. O usuário está fazendo a autenticação da rede corporativa,
não precisa do multifator de autenticação. Agora o usuário está selecionando, fazendo o acesso aqui do endereço IP. Aqui só um exemplo, tá? Mas aqui a gente pode configurar o que a gente quiser. O endereço IP vindo da Índia lá, por exemplo, eu quero que se tiver vindo da Índia, eu quero pedir o multifator de autenticação. Então eu quero que ele tenha que fazer o multifator de autenticação, porque ele caiu nessa condição. Ele está acessando essa aplicação Office 365 vindo de uma rede que eu, não é uma rede conhecida, não é a rede da minha empresa. Então, nesse caso, pede o multifator de autenticação. Qualquer outra coisa que não esteja dentro dessa regra, então, se for uma aplicação que não é Office 365, não cai dentro da regra, acessa com usuário e senha normal. Estou acessando de uma rede que é uma rede confiável, não está dentro dessa rede, não cai na política, não pede o multifator de autenticação. Agora, se todas essas condições forem atendidas, a minha política está falando que para ele se autenticar, ele precisa do multifator de autenticação. Legal? E outra coisa que a gente consegue, pessoal, isso aqui, assim, essa solução de identidade do Entra ID, que é o que a gente fala de solução de identidade moderna, quando a gente fala de nuvem, cara, isso aqui ele leva a gente para um nível que a gente não consegue no ambiente on-premises, tá? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Imagina o seguinte cenário. Esquece o Entra ID, eu estou falando do Active Directory on-premises. Todo mundo aqui sabe o que é o Active Directory, né? Todo mundo já, se não trabalhou, sabe que a empresa tem o Active Directory, certo? Todo mundo sabe disso, né? Tipo assim, cara, hoje é muito raro uma empresa que não tem um Active Directory. Isso, participem, tá? Porque se alguém não sabe, me fala que eu explico, porque assim vai ser importante para vocês entenderem isso aqui, tá? Mas hoje, muito raro uma empresa não ter o Active Directory, né? A solução que vai autenticar onde eu tenho os meus usuários, que vai fazer a autenticação, vai receber o token com todos os acessos que esse usuário pode fazer dentro do ambiente. Então, acho que todo mundo está nessa página. Quando eu trabalho com o Active Directory on-premise, se eu, por exemplo, eu trabalho aqui no Brasil. Aí eu estou utilizando a minha credencial para se autenticar e acessar um recurso. Beleza? Aí eu estou usando a minha conta. Se, pensa assim, eu estou usando a minha conta e minha conta, ela foi. Presta bastante atenção para vocês verem como isso aqui é poderoso e como, cara, essas tecnologias novas, assim, cara, é sensacional. Então, sem essa tecnologia, eu estou lá com o meu usuário e senha, estou autenticando numa aplicação e eu estou no Brasil. Aí vamos imaginar que eu caí numa técnica de phishing. E esse usuário mal intencionado é um usuário que está lá na Índia, por exemplo. Então, quem capturou a minha senha está lá na Índia. Aí ele vai pegar aquela minha credencial para acessar o recurso. E toda a conexão ela é feita através do endereço IP de origem e destino. Então, eu vou ter a origem e o endereço IP lá da Índia. Só que para o meu Active Directory on-premises fazer essa autenticação, ele não leva isso em consideração. Ele não sabe, por exemplo, que seria impossível eu me autenticando no Brasil agora, com a origem e endereço IP do Brasil, seria humanamente impossível eu daqui 1, 2 horas me autenticar de novo com aquele mesmo usuário, só que vindo do endereço IP da Índia. Como que eu vou viajar para a Índia em questão de 2 horas? Ou seja, é alguém que está utilizando a minha credencial, não sou eu. Porque se eu me autentiquei faz 1, 2 horas e eu estou no Brasil, e 1, 2 horas depois aquela mesma credencial foi utilizada para se autenticar e o endereço IP vindo da origem da Índia, cara, é humanamente impossível conseguir fazer essa viagem nesse período. Só que o AD ele não consegue fazer isso, porque o AD ele é uma solução voltada para o ambiente on-premises. O AD ele foi desenvolvido, cara, ele veio assim com a primeira roupagem no NT. Aí veio como Active Directory no 2000. Então, cara, a gente está falando de uma solução legada que foi construída para um propósito específico. Só que as coisas mudaram. E quando eu vou para um ambiente em nuvem, então, assim, só para vocês entenderem, não é que o AD não é seguro. O AD ele foi criado para autenticação dentro de uma rede corporativa.
Só que o cenário que a gente vive hoje é uma autenticação global. É eu me autenticando para acessar recurso que está em várias localidades diferentes. E o AD, quando ele foi construído, ele não foi construído com esse propósito. Então, não é que ele não é seguro, ele não é a melhor solução para ser utilizada nesse cenário, tá? Quando a gente traz isso para uma solução de identidade moderna, que é o Entra ID, cara, a gente tem um recurso aqui que ele é simplesmente fantástico. Quando eu entro aqui em condições, não. Isso, aqui em condições, eu tenho essa parte de risco do usuário e o risco de logon. O que que é isso? O próprio Entra ID, então, de novo, não é algo que eu preciso configurar, não é algo que eu faço, isso é nativo. O próprio Entra ID, baseado em comportamento do usuário, ele vai estabelecendo riscos para essa conta e para esse logon. Então, eu tenho um risco baixo, eu tenho um risco médio e eu tenho um risco alto. Então, quanto mais alto for o risco, maiores são as chances daquela credencial e aquela autenticação ter sido comprometida. Então, ele faz isso automaticamente para a gente. E com base nessa classificação que ele faz. Então, aqui, o que que eu tenho por trás aqui? Eu tenho inteligência artificial, eu tenho machine learning, porque pensa, o Entra ID, assim como o Edge, é uma solução global. Então, imagina o tanto de dado que ele tem para tomar essas decisões. Imagina quantos milhões ou às vezes bilhões de autenticação acontecem em um dia no mundo inteiro utilizando o Entra ID. Então, ele tem muito dado para analisar. Ele utiliza a inteligência artificial e machine learning para fazer essas classificações. E uma dessas classificações que ele faz, por exemplo, é exatamente esse cenário que eu passei para vocês. Então, se ele identifica que um usuário fez a autenticação de um país e poucas horas depois fez a autenticação num país que está distante, onde humanamente seria impossível fazer esse translado dentro daquele tempo, ele vai pegar essa credencial e vai falar, cara, isso aqui é uma credencial com risco alto. E com base nessas informações que ele vai montando para a gente, eu consigo tomar ações. Então eu posso, por exemplo, falar, ó, toda credencial que tiver com risco médio, então posso vir aqui, ó, toda credencial que tiver aqui com risco médio, então ela está ali, pode ter sido comprometida ou não. Então está ali no meio do caminho. Eu posso falar, cara, então exige um multifator de autenticação para esse cara. Porque se ele está como médio, então provavelmente ou foi um phishing ou foi alguma coisa. Então, se tiver um multifator de autenticação para isso tudo automático. Então, não é eu que vou falar, o usuário tal é médio. Não, o próprio Azure vai fazer isso para mim. Com base nessa informação, eu vou tomar a minha ação. Então, eu posso falar, ó, quando a credencial desse usuário tiver classificada como médio, pede o multifator de autenticação, porque só o usuário e senha não vai ser seguro por conta dessa classificação. Então, ele vai pedir o usuário e senha. Eu posso chegar, por exemplo, e falar, ó, quando o usuário tiver um risco alto, além de você pedir o usuário, além de você pedir um multifator de autenticação, pede para o usuário trocar a senha. Então, olha o nível de segurança que eu trago para o meu ambiente utilizando o MFA e o poder que essa solução moderna de identidade traz para a gente no que tange a segurança. E isso é só um exemplo, dá para a gente fazer muito mais coisa. Então, cara, isso é poderoso. Quando a gente fala de ambiente e outra pessoa, isso aqui eu estendo para o meu ambiente híbrido. Isso aqui eu vou estender para o meu Active Directory on-premises que não tem essa capacidade. Mas por ele estar no ambiente híbrido, eu vou integrar isso no meu ambiente on-premises. Então, estou levando um recurso que é de nuvem para o ambiente on-premises. Então, o poder do ambiente híbrido hoje é esse. Por isso que as empresas estão fazendo esse movimento de ir para o ambiente híbrido, para aproveitar o que a nuvem traz de melhor e estender isso para o ambiente on-premises também. Então, aqui é onde muita gente está ficando para trás, porque não conhece o ambiente híbrido. Não sabe esse tipo de recurso que eu estou mostrando para vocês. É incrível como tem empresas hoje que já têm a licença para fazer tudo isso, só que por falta de conhecimento não aplica isso no ambiente. Só que a partir do momento que eu aplico, olha o nível de segurança que eu tenho. Então, isso aqui é importante. Eu entender o que a nuvem me oferece de recursos que eu possa estender para o meu ambiente on-premise, para que eu tenha um ambiente moderno. Porque lembra,
Hoje, tudo que a gente fala de modernização, tanto de segurança, recursos novos, isso tá voltado para a nuvem. Então, as empresas não estão investindo mais em recursos locais. Então, essas novidades são para o ambiente novo. Só que a partir do momento que eu tenho um ambiente híbrido, muitas coisas eu consigo estender para o meu ambiente local também, como essa parte do MFA, essa parte de risco de usuário, para proteger as nossas credenciais. Uma vez criada a política, aqui embaixo, né, ele fala, ó, essa política, ela vai ser report only. Quando eu crio o acesso condicional como report only, essa política, ela não vai ser aplicada. Eu só vou receber avisos quando essa condição for atingida, mas ele não vai aplicar. Quando eu coloco aqui como on, a política já vai entrar em vigor imediatamente. Todos os usuários que caírem nessa condição, no exemplo que eu configurei aqui, iria pedir o multifator de autenticação. Então, é dessa forma que eu habilito o multifator de autenticação de forma simples, utilizando o acesso condicional. Só que eu posso ir mais no detalhe. Ah, não vou pedir multifator de autenticação para todos os cenários, são cenários específicos. Onde que eu faço isso? Dentro do meu acesso condicional. Porque quando eu trago isso para o ambiente on-premise, então, quero utilizar, não tem um Entra ID, a minha empresa não tem quando que vai colocar isso, e eu quero trabalhar com multifator de autenticação. Então, aqui, você vai depender do ADFS. Então, cara, você já vai precisar de uma baita infraestrutura para subir a solução de federação. Geralmente, cara, ali para ter uma redundância, são no mínimo 4 servidores. Então, estou falando de 4 servidores, 4 licenças para subir o ambiente de federação. E dentro desse ambiente de federação, você consegue colocar um MFA de terceiro, por exemplo. MFA de qualquer empresa. Só que o custo para eu manter tudo isso, cara, é licença de sistema operacional, é 4 máquinas a mais no meu ambiente. É a gestão do ADFS que não é tão simples. Às vezes, só por conta do MFA, às vezes vale a pena ter a licença do P1. Muitas vezes vai valer a pena, porque o P1, ele não vai trazer só o MFA. Olha o acesso condicional aqui. Então, ele vai trazer muito mais funcionalidade para a gente do que simplesmente o MFA. Beleza, turma? Deu para entender aqui? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, isso é nativo. Qual foi a dificuldade que eu tive para habilitar o MFA? É criar uma política. Agora, se eu tivesse que criar um MFA dentro do ambiente on-premises, subo o servidor da DFS, subo a DFS proxy, configuro lá os relay partner, faço toda a configuração da DFS, subo o MFA de terceiro. Cara, é uma baita configuração e um custo que vai ter por trás. Sendo que aqui a gente fez, cara, poucos segundos você faz isso aqui, porque já é nativo. A licença P1 precisa apenas um não, você precisa, é um para cada usuário. Todo usuário que vai usar MFA precisa da licença P1. Tá? Todo usuário precisa da licença P1. Mas aí que tá. Ah, mas é caro. Beleza. Faz a conta de quanto vai ficar um ambiente desse no on-premises. Por exemplo, você vai usar lá o MFA, o token lá da RCA. Cara, você também vai pagar por usuário. Cada usuário tem que ter uma licença para usar o MFA da RCA. Você vai precisar da licença do sistema operacional para subir o ADFS. Então, quando você coloca no papel esses custos, o custo é muito maior do que a licença P1. Só que lembra, quando você faz tudo isso no ambiente on-premise, você está fazendo para o MFA. A licença P1 ela vai te trazer outras funcionalidades além do MFA. Então tem que ficar atento a isso. Não é simplesmente ver a conta, eu tenho 1.000 usuários. Cada licença P1, sei lá, $7. Pô, olha o tanto que eu vou gastar. Legal, agora pega esses 1.000 usuários e vê quanto ficaria essa solução no on-premise, para você ver se não vai dar muito mais caro. E você vai ter só aquele benefício do MFA. Então, isso que as empresas precisam hoje. Profissionais que tenham essa visão. Cara, o que que a nuvem oferece de melhor e eu posso estender para o meu on-premise?
É isso, legal, tem o custo? Tem, mas vamos fazer um paralelo, se eu fizesse isso só dentro do ambiente on-premise, sem utilizar o poder da nuvem, quanto ficaria? Só nesse caso vocês vão ver que já há uma redução de custo. Só que aí tem o outro ponto, que é a nuvem vai te oferecer mais benefícios do que somente aquela solução que você contratou para o ambiente on-premise. Então, tudo isso precisa entrar na balança. E quando entra, a gente vê que faz muito sentido utilizar a nuvem. Por isso que há esse movimento das empresas irem para o ambiente híbrido. Tem muitas empresas hoje que estão indo para o ambiente híbrido, e quando a gente fala ambiente híbrido, é só. Ah, o que que você tem na nuvem? Só tem um Entra ID. Ah, você tem aplicação no Azure? Não, não tenho nada. O que que você. Não, eu tenho só o Entra ID. Por quê? Porque os benefícios que eu tenho de segurança no processo de autenticação, eu estendo para o meu ambiente on-premise. Então, tem empresa que hoje usa a nuvem só para ter o Entra ID. Ainda não está maduro o suficiente para usar recursos dentro do Azure. Ou empresas que utilizam o 365. Aí dá para você utilizar o poder do Entra ID com Conditional Access para que você também estenda isso ali para autenticação dentro do Microsoft 365. Então tem que ficar atento a isso aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para o PPT. Deu para entender, pessoal, essa questão do MFA, o que que ele ajuda, que cenário que ele protege a gente? Deu para entender? Posso seguir aqui? Beleza. Então tem aqui esse último slide, que esse aqui é um recorte da documentação da Microsoft, onde ele fala aqui um pouquinho sobre as formas de autenticação que a gente tem e o que que a gente tem ali de recomendação para cada uma. Então, a gente tem a senha aqui, senha limpa, que hoje, principalmente para acesso a recurso externo, não é considerado uma solução boa. Só ter o usuário e senha. Aí ele tem aqui como bom, que seria aqui já entra o multifator de autenticação. Só que aqui o multifator de autenticação, sendo um SMS e sendo ali uma mensagem de voz. A gente tem algo que é melhor. Aqui entra o aplicativo de autenticação com essa notificação de push, né? Que é você tenta acessar o recurso que tem a aplicação autenticador, é gerado uma notificação push para essa aplicação, e lá na aplicação vai subir um pop-up para você autorizar ou não esse acesso. Eu tenho a utilização aqui de token via software. Então, aqui, quando eu tenho, por exemplo, soluções de terceiro, a RCA tem muito isso. Um aplicativo que eu instalo na minha máquina, no meu celular. Quando eu for pedir um multifator de autenticação, eu abro a aplicação, ele me gera um código, eu ponho o código e acesso. Então, eu tenho isso via software e eu tenho via hardware, né? A RCA também tem isso, né? Um tokenzinho físico que fica gerando as senhas ali aleatória. Quando você se autentica, você pega o token, aquela senha e coloca ali no processo de autenticação. E a gente tem o melhor dos mundos, que é isso que eu falei para vocês, que é o passwordless, que é o me autenticar sem a necessidade de ter nenhuma senha. Então, hoje, né, quando a gente fala de ambiente corporativo Microsoft, a gente tem, por exemplo, o Windows Hello Business, né, que faz autenticação via certificado digital. Esse certificado digital fica lá no hardware, lá na TPA. Eu tenho isso também para celular, iOS, Android, também tenho tudo isso. Então, aqui é a forma mais segura de autenticação, porque aqui eu saio daquilo que eu tenho, que seria a senha, eu saio daquilo que eu tenho, não, né? Que eu conheço, que é a senha. Eu saio daquilo que é o que eu tenho, que seria ali o celular, o aplicativo para fazer o multifator de autenticação. Eu saio daquilo que eu sou, que seria impressão digital, biometria, e vou para aquilo que está armazenado dentro de um hardware, que é o certificado que fica dentro do TPA. Então não tem como o hack tirar aquilo dali, a não ser que ele pegue a máquina. Então, aqui é o que a gente tem de melhor, essa configuração do passwordless. Mas, de novo, como eu falei para vocês, pô, então quer dizer que eu tenho que habilitar o passwordless agora? Não. Depende do cenário, depende da criticidade.
Porque hoje o MFA com o acesso condicional já ajuda muito, já leva o nível de autenticação lá para cima. A gente entra aqui no Better. Então, para muitas empresas, só isso aqui, cara, já é mais do que suficiente. Não preciso do passwordless. Mas como que eu faço isso de uma forma extremamente simples? Como que eu faço isso de uma forma fácil de gerenciar? Microsoft Entra ID já é nativo, eu só preciso habilitar e eu utilizo ainda o poder do Conditional Access para tudo isso. Só que a gente entra naquele detalhe. Como que eu vou habilitar isso se eu não conheço ambiente híbrido? Se eu não sei as vantagens que o ambiente híbrido traz para a gente? Porque aqui, pessoal, estou falando de um pedaço da autenticação, que seria ali o multifator de autenticação. Só que eu tenho muitos outros cenários, eu tenho muitos outros recursos que eu consigo trazer da nuvem para o meu ambiente local, dentro de um cenário híbrido. Então, tem muita coisa relacionada à identidade. A gente viu a parte de risco, é um exemplo, mas eu tenho outras. Eu consigo, por exemplo, construir uma lista de senhas banidas dentro do Azure, para que o usuário não possa utilizar aquela credencial, e eu consigo levar isso para o meu ambiente on-premises. Pensando na parte de gestão, por exemplo, eu consigo dentro do Azure criar um portal de reset de senha que o próprio usuário pode ir lá e resetar a senha, não precisa ficar ligando no helpdesk, ligando para o administrador para trocar a senha dele. Ele consegue fazer isso manualmente. Então, são poderes que a nuvem traz para a gente. Só que para eu utilizar esse poder dentro do ambiente on-premise, eu tenho que estar dentro desse cenário híbrido. Então, eu tenho que conhecer. E isso vai estender para um DNS, resolução de nome. Como que eu faço resolução de nome local e na nuvem? Como que eu construo essa solução de resolução de nome no ambiente híbrido? A parte de armazenamento de dados, principalmente o file server. Como que eu faço para pegar as informações do meu file server e sincronizar para a nuvem, para o Azure? Para que uma aplicação que está dentro do Azure, ao invés de ter que vir no meu ambiente on-premise consumir esse dado, ele possa consumir direto do Azure. Então eu ganho em latência, não preciso sair do ambiente e ir para o outro para acessar uma informação. Eu posso sincronizar isso para dentro do Azure. E a gente tem muito mais coisa, alta disponibilidade. Então, o cenário híbrido é um cenário riquíssimo para a gente trazer o que a nuvem entende melhor para o ambiente on-premise também, coisa que nativamente no ambiente on-premise eu não conseguiria fazer. E nem, por exemplo, quem aqui conhecia esse recurso que a gente viu hoje? Risco de senha, o risco do usuário, o MFA habilitado via acesso condicional. Quem não conhecia, coloca eu. Não sabia, fala, cara, é a primeira vez que eu vejo isso. Pode ser sincero, porque eu sei que a maioria não conhecia mesmo. Porque eu vejo o mercado, isso é comum no mercado. Não é, pô, eu não conhecia, tô fora. Não, isso é normal, a maioria não conhece. E que nem eu falei para vocês, às vezes empresas que já utilizam o ambiente híbrido há muito tempo, já têm licença para fazer tudo isso, mas por falta de conhecimento dos profissionais não sabem. Então, isso é o tipo de conhecimento que o mercado busca hoje. É tirar o melhor de todas as soluções. A empresa ela quer tirar o melhor com o menor custo possível. Aí é aquilo que eu falei, eu já participei de vários projetos onde a gente tirou a infraestrutura do ADFS, não só para o MFA, quanto para a federação de aplicação também, tiramos toda aquela infraestrutura que gerava um baita custo e levamos tudo para o Entra ID. Cara, chegou a ter casos de empresas que a gente conseguiu uma redução beirando a 80%. Pensa, uma redução de custo, e não tem só o custo envolvido, tem a questão também de recursos novos que o on-premises não traria. Só que quem não tem conhecimento no ambiente híbrido que ele pode oferecer, às vezes está deixando de economizar para as empresas. E é aquilo que eu falei para vocês no comecinho da nossa aula. Talvez não seja a sua realidade hoje. Ah, eu não trabalho em ambiente híbrido, vou gerar economia do quê? Mas é aquilo que eu falei, precisa estar preparado. Quando a oportunidade surgir, tem que estar preparado. Porque, cara, hoje, meu, a gente está vivendo um cenário hoje que, meu, às vezes
talvez alguns de vocês passem até por esse cenário. Às vezes a gente entra numa empresa e para a gente mostrar o nosso serviço, para a gente crescer dentro da empresa, cara, às vezes é anos. Só que a gente está vivendo um mundo hoje que um profissional com bom conhecimento, cara, ele pode entrar numa empresa hoje e daqui 3 meses a pessoa, a área, a empresa já olhar para ele e falar: Meu, esse a gente acertou na lata, esse é o profissional. Porque hoje, quem tem. Cara, meu, quer crescer numa empresa rápido? A empresa usa a nuvem, entra na empresa e diminui custo. O quanto que a empresa está custando, gastando em nuvem, diminui esse custo. E vocês vão ficar abismados a partir do momento que você tem um conhecimento certo, o quanto você consegue diminuir de custo para as empresas. Porque a maioria ainda não sabe usar nuvem. Uma das coisas que eu mais faço hoje de consultoria é isso. Preciso diminuir meu custo de nuvem. Beleza, deixa eu ver como você está usando a nuvem. Ó, isso aqui está errado, isso aqui deveria ser assim, porque o custo vai diminuir. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Agora imagina você como profissional entrando dentro da empresa, chegando lá no primeiro, segundo mês, falando, ó, eu fiz um estudo aqui, ó, esses recursos que a gente tem na nuvem dá para fazer isso, isso e isso, e a diminuição de custo vai ser isso. Você vai ser ou não bem visto pela empresa em pouco tempo. Então hoje a gente tem muita oportunidade, o que não tem é profissionais qualificados, tá? E quando a gente fala de ambiente híbrido, então hoje é o cenário de muitas empresas e muita gente não está qualificado para esse cenário híbrido, tá? Sendo bem sincero, pessoal, assim, sendo bem honesto, e de novo, não precisa se preocupar porque, de novo, tem gente que está 20, 30 anos na área e não conhece isso, então é comum não conhecer. É o mercado. Quantos de vocês, se hoje tivesse uma oportunidade para trabalhar em ambiente híbrido, AD, DNS, file server, alta disponibilidade, os principais recursos, estender o que a nuvem tem de bom e trazer para o ambiente on-premise dentro do ambiente híbrido. Quantos de vocês têm a certeza que estariam preparados para uma oportunidade dessa? Quem acha que não estaria preparado, coloca um não. Não, eu não estaria preparado. Assim, veria uma oportunidade, eu não conseguiria abraçar, porque eu não tenho ainda esse tipo de conhecimento. E, cara, não tem vergonha de falar não, porque, de novo, isso é comum. Muito comum. Ó, não, não. Vamos lá, tem mais gente, tenho certeza. Muito mais gente que não estaria preparado. E como você sabe disso? Eu faço muita entrevista técnica. Faço muita entrevista técnica. Ajudo muitas empresas em entrevista técnica de cloud, ambiente híbrido. E eu vejo isso nas entrevistas. Pergunta simples, o pessoal não consegue responder. Pergunta simples, o pessoal não sabe responder. Aí a gente mede a preparação do mercado ou não. Após a unificação da MFA, gestão, depende do que você fala de gestão. Se for gestão de usuário, sim, continua pelo AD. Agora, se for gestão de política, configuração de MFA, aí é dentro do portal do Entra ID. Beleza? Então, preciso criar um usuário novo. Onde que eu crio? No AD. O AD sincroniza para nuvem. Preciso criar uma política nova de acesso condicional que vai exigir MFA. Onde eu crio? Dentro do Entra ID. Beleza? Então, para aqueles que acham que não está preparado e gostaria de ter uma preparação para oportunidades e para ter também um conhecimento em gestão e implementação de ambiente híbrido, a gente está tendo a nossa imersão de implementação e administração de ambiente híbrido com o Windows Server 2022 e 22 e o Azure, tá? Essa imersão a gente já teve uma primeira aula, que foi segunda-feira passada. Nessa primeira aula, a gente não entrou na mão na massa. Eu expliquei mais ali como que eu sei o que eu tenho que migrar do ambiente local para a nuvem e o que eu não devo migrar, que tem que continuar no ambiente local. Então foi uma aula mais estratégica.
Essa aula ela está gravada, então os alunos têm acesso, o acesso é vitalício, então essa primeira aula já está pronta. A partir dessa segunda-feira, agora a gente vai para a nossa segunda aula. Vão ser o total de 4 aulas. Nessa segunda aula, segunda-feira agora, às 19 horas, a gente vai falar exatamente sobre essa parte de identidade. Como que eu integro o meu Active Directory on-premises com o Entra ID? Como que eu faço essa integração? Como que eu configuro? Por quê? Porque eu preciso dessa integração no ambiente híbrido para usar esses recursos que eu mostrei para vocês. Então a gente vai ver como faz essa integração e como configura esses recursos na prática. Então a gente vai ver tudo isso na aula de segunda. Segunda vai ser uma aula dedicada para essa parte de identidade. Tem muita coisa para ser configurada. A gente vai falar do recurso que a gente tem ali, que é o Entra ID Connect, que é o recurso que vai ficar responsável por sincronizar esses objetos para a nuvem. Então, tem uma série de configurações que eu preciso fazer dentro desse componente para atender várias necessidades específicas. Depois a gente vai ter aula, então as aulas elas são de segunda e quinta. Então, segunda a gente tem aula, depois na quinta a gente vai entrar no processo de resolução de nome. Como que eu estendo o meu DNS para a nuvem? Para que eu tenha uma resolução de nome acontecendo, caso uma aplicação está no ambiente on-premise, precisa acessar uma aplicação que está na nuvem. Como que ocorre essa resolução de nome? Então, o ambiente híbrido de DNS. A gente vai falar também sobre o file server. Eu tenho o meu file server, como que eu faço para sincronizar ele para a nuvem? Seja para ter um backup, seja para ter um site de recuperação, ou seja para uma aplicação que está dentro da nuvem acessar esse conteúdo também, sem precisar ir para o meu ambiente on-premise. A gente vai falar também de alta disponibilidade, a parte de conectividade. Como que eu conecto o meu ambiente on-premise com a nuvem? Porque para eu ter e acessar os recursos da nuvem e estender isso para o meu ambiente on-premise, eu preciso dessa conectividade. Como que a gente faz essa conexão? Vamos entender a parte de overlap, né? Eu não posso ter endereço IP na minha rede local e a mesmo range de endereço IP na nuvem. Que aqui a gente entra no que a gente chama de overlap. Eu não conseguiria ter o roteamento efetivo disso, porque se a rede é a mesma, como que ele sabe se tem que rotear para a nuvem ou se tem que rotear para o ambiente on-premise? Então a gente vai ver também essa parte de conectividade. Então a gente vai falar dos principais recursos que a gente tem dentro do ambiente híbrido, como que a gente implementa esses recursos e como que a gente faz a administração desse recurso dentro do ambiente híbrido. Então, tudo isso a gente tem dentro dessa imersão de implementação e administração de ambiente híbrido com Windows Server 2022 e o Azure. 4 dias, a gente já teve a primeira aula, só que todas as aulas são gravadas e o acesso é vitalício. Para quem garantir a vaga enquanto essa aula está aqui, enquanto a gente está conversando aqui, enquanto essa aula está disponível, a gente vai liberar uma condição muito especial. O valor normal desse treinamento é 997 para ter acesso às 4 aulas. Há uma média de 2 a 3 horas por aula, então dá uma média aí de 12 a 14 horas de conteúdo, só sobre ambiente híbrido e com acesso vitalício à gravação para assistir sempre que quiser. Na gravação dá para tirar dúvida, tudo aí nos conformes. O valor normal é 997, só que a gente está trabalhando com uma condição de 397, que é o segundo lote. Só que para quem garantir a vaga agora, para ter acesso a essa imersão, participar das 3 aulas que faltam ao vivo e já ter acesso à aula que está gravada, então imediatamente já pode ir lá no portal e assistir a primeira aula, a gente vai liberar um cupom de desconto especial que vai durar só enquanto essa aula estiver aqui no ar, que é 197. Então, os alunos que garantir a vaga agora vai pagar só 197, ou 12 parcelas de R$19,70. Então, coloquei o link aí no chat, ou vai aparecer o banner aqui do lado também. Tá aí o link para você garantir a sua vaga com um valor mega especial. Não foi nem valor de primeiro lote. O valor de primeiro lote a gente saiu por 297 e vocês estão tendo a oportunidade de garantir a vaga de vocês por 197, que pode ser dividido em até 12 parcelas. Lembrando que essa condição é para quem garantir a vaga enquanto essa aula está disponível. Ok? Deixa eu ver aqui uma dúvida que veio aqui. Referente ao Entra ID, você tem conteúdo para uso no lugar da VPN? Cara, o Entra ID ele tem um recurso, ele é muito legal, tá? Muito legal. Que é um recurso que a gente chama de Intranet Access. Entra ID Intranet Access. Esse é um recurso que ele veio para substituir a VPN. Então, assim, é um recurso
mais seguro e mais flexível do que uma solução VPN. E a gente faz isso dentro do Entra ID, tá? Só que esse conteúdo, ele é um conteúdo de um outro treinamento que a gente tem, que é o treinamento de Entra ID. É um treinamento focado 100% no Entra ID, tá? 100% focado no Entra ID. Então, esse é um outro treinamento. Quem tiver interesse nesse outro treinamento, pode mandar um e-mail lá para a equipe lá, para eles passarem mais informações desse outro treinamento. Colocar aí o e-mail. Esse outro treinamento do Entra ID, que é um treinamento focado só no Entra ID. Ali a gente vê tudo do Entra ID. Parte de identidade, governança, segurança, e essa parte que envolve o Internet Access e o Intranet Access também. Beleza? Sobre laboratórios da imersão, as dúvidas para garantir o funcionamento dos labs. Como funciona? Os labs, cada aluno tem que ter sua conta dentro do Azure para fazer o passo a passo que eu vou fazendo e também construir o próprio ambiente local ali, utilizando qualquer solução de virtualização, tá? Então, o aluno, como que eu faço para fazer o lab no Azure? Dá para criar uma conta gratuita lá que você ganha R$ 500 para utilizar ali para qualquer recurso e é mais do que o suficiente para a gente fazer todos os labs que eu tenho dentro dessa imersão, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Aí as dúvidas, ô Giancarlo, as dúvidas, cada aula tem um campinho para tirar dúvida, tá? Então, pô, tô assistindo uma aula aqui, tá ensinando esse recurso, tive uma dúvida. Na própria aula tem um campo, é só postar a dúvida lá. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida sobre essa imersão, sobre o conteúdo que a gente viu aqui? Deu para entender? Curtir o conteúdo? Fez sentido? Fez sentido não, né? Porque eu tenho certeza que fez muito sentido. Alguém tem mais alguma dúvida? Concordo plenamente, o Giancarlo. É fundamental. Assim, é um tipo de conhecimento que não dá para não ter, pessoal. Hoje, do jeito que o mercado tá, não dá para ter. Hoje tem muita gente que está correndo um baita risco na carreira, que é não evoluir para o que o mercado está buscando. Então, são profissionais que estão empregados hoje, só que não evolui para o que o mercado está buscando. Qual que é o risco? Se a empresa manda embora, é um profissional que não está qualificado para o mercado. Vai achar dificuldade de voltar para o mercado. Então, sempre tem que estar atento ao que o mercado está buscando. Então, esse conhecimento aqui é fundamental, que é o que o mercado busca hoje. Um conhecimento em ambiente híbrido também. Sair um pouco daquela questão só do ambiente local. Beleza? Mais alguma dúvida, turma? Eu sei que alguns aí já estou vendo aqui, já estão garantindo a vaga aí, já vou dando as boas-vindas aí, mas quero ver se alguém tem mais alguma dúvida sobre a questão de MFA que a gente viu, de phishing, ou sobre o conteúdo da imersão também, tá? Lembrando que a imersão a gente já tem a segunda aula nessa segunda-feira às 19 horas. Segunda e quinta. Não consegui participar. Toda a aula são gravada, o acesso é disponibilizado no portal, o acesso é vitalício para que vocês possam rever o conteúdo sempre que vocês quiserem. Beleza? Então já, galera que está chegando aí, boas-vindas aí, né? Bastante coisa. Já rever a primeira aula, já está disponível no portal. Cara, foi uma aula muito legal mesmo, que a gente falou muito sobre parte estratégica, né? Como que eu sei o que eu devo migrar para a nuvem, o que faz sentido, o que que eu tenho que saber. Então foi uma aula muito legal. Ali, cara, eu tirei o mito que nuvem é cara. Então ali eu mostrei que nuvem não é cara, é mal utilizada e eu mostrei por quê. Então ali é uma aula muito estratégica assim para uma grande demanda que a gente tem no mercado hoje, que é aquele profissional que olha para a empresa e fala, isso vale a pena migrar, isso não vale a pena.
Então ali eu explico como que a gente toma essa decisão, como que eu sei o que tem que ir para a nuvem e o que não tem que ir, tem que ficar no local, principalmente por questões de custo. E o que vale a pena eu levar para diminuir custo da empresa. Então é uma aula estratégica muito legal. Beleza? Então vou colocar aí mais uma vez o link para quem quer garantir a vaga enquanto essa aula está aqui disponível, vai receber aí esse baita cupom de desconto saindo de 997 por 197 ou 12 parcelas de 19,70. Beleza? Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma dúvida? Show de bola. Show de bola, então, turma. Então vamos encerrar aqui. Bacana passar esse conteúdo aqui para vocês. Espero que vocês tenham. Isso, pode solicitar por lá, tá, Giancar? Espero que vocês tenham curtido aí esse conteúdo. Aproveitem, porque com certeza ou vocês já vão utilizar isso imediatamente, ou quem não vai utilizar, em breve vai precisar desse conhecimento. Então, dá uma relembrada, porque isso aqui vai ser muito bom para a carreira de vocês, para a oportunidade que vocês possam ter aí no futuro no mercado. Beleza? Então é isso aí, turma. Então, um grande abraço aí para todos. Bom final de semana. Fiquem com Deus e até uma próxima. E para a galera aí que está chegando junto na imersão, até segunda-feira. Valeu, galera. Abraço.